te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Mas face a face do teu lado eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos mares é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Mas face a face do teu lado eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Mas face a face do teu lado eu te verei, Jesus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para a transmissão da Escola Bíblica Dominical. O trimestre que estamos é a revista intitulada A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição esta que seria dada no domingo passado, mas tivemos alguns imprevistos e não pôde ser realizada a transmissão da live. Mas estamos aqui hoje para darmos sequência ao nosso estudo, que foi do comentário feito pelo pastor Douglas Batista, e hoje dando prosseguimento à lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Então estaremos neste momento dando prosseguimento ao nosso estudo e estamos aqui hoje mais uma vez com o presbítero Cláudio Aguiar, que vai participar conosco aqui da live, da aula. Tivemos um imprevisto e o nosso convidado que estaria no domingo conosco, por motivo de trabalho, não pôde estar hoje. E nós convidamos o presbítero Cláudio, ele já é veterano, já participou conosco e vai estar mais uma vez hoje aqui para juntos mais uma vez podermos falar aqui da palavra do Senhor, a quem eu quero passar para a sua saudação. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nesta noite tão maravilhosa, onde nós estaremos estudando, estaremos participando nessa lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Dando prosseguimento, estaremos orando ao Senhor e queremos pedir a Deus que possa nos dar graça, sabedoria, para podermos juntos aqui estudar a palavra do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, queremos te dar graças, meu Deus, por esta oportunidade que nos é concedida mais uma vez de estarmos transmitindo esta live com o intuito de podermos estudar a tua palavra, desta feita na Escola Bíblica Dominical. Senhor Espírito Santo, abre o entendimento de cada um daqueles que estão conosco neste momento, participando e assistindo da live. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos juntos aqui estudarmos a Tua palavra e
o teu nome ser glorificado na vida de cada participante. Sim, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a tua bênção. Sim, Deus. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje e nós queremos que o nosso amado presbítero Cláudio possa então dar o início aí, falando do início da nossa aula, o texto áureo, verdade prática, esse início aí da nossa lição, que toda lição tem e é importante citarmos. O texto áureo da nossa lição nos diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. A nossa verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica está baseada no livro de Efésios, que estamos em estudo, o capítulo de número 3, e do verso 14 ao 21, vamos estar fazendo uma leitura coletiva, e você poderá acompanhar aí na tela a leitura bíblica de Efésios, ou até pegar a sua Bíblia para acompanhar aqueles que estão próximos aí da sua Bíblia, abrir para lermos juntos no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Efésios 3 e 14 nos diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Verso 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. No verso 16, e conhecer, melhor, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. No verso 21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, dentro desse conteúdo do capítulo 3, do versículo de número 14 até o versículo 21, nós vamos estar estudando a lição de número 10, intitulada A Intercessão dos Efésios. E temos um objetivo geral no nosso ensino nesta noite, que é aprender a eficácia da oração, no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então nós queremos aqui aprender sobre a eficácia da oração e também aprendermos que a oração ela traz fortalecimento, restaura e dá crescimento espiritual para a Igreja de Cristo. E dentro de todo o conteúdo da aula, nós temos um ponto-chave da aula, um ponto central, que é: temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. A lição vai tratar sobre a oração intercessora e nós vamos observar no conteúdo da carta aos Efésios, do capítulo 3, Paulo orando e fazendo uma oração intercessória por os Efésios e citando aqui na sua oração o desejo, alguns propósitos que ele tinha na sua oração para que
os efésios fossem alcançados por esta tão maravilhosa bênção. E Paulo, na sua oração, ele mostra que a oração dele está baseada no amor que devemos ter uns para com os outros. Dando já introdução à nossa aula, você pode perceber que após Paulo revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, no capítulo 3, do versículo 1 ao 13, que foi tema da lição anterior, Paulo agora ele passa a orar em favor da igreja de Cristo. Do versículo 16 ao 19, ele faz uma oração. E esta oração é uma intercessão, onde nela aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. E Ele é o único que é digno de ser glorificado. Basicamente, este texto que foi lido na leitura bíblica em classe está baseado, todo o conteúdo, em essas duas coisas. Paulo mostrando que o desejo que ele queria que os efésios alcançassem na sua oração intercessória. Ele nesse momento expressa que Deus ele faz muito mais do que nós desejamos e pedimos, e conclui com a doxologia, agradecendo, engrandecendo a Deus, que Ele é o único digno de ser glorificado e de ser exaltado em tudo. Sendo assim, nós vamos iniciar o nosso conteúdo da aula, do primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito Santo. Tópico esse que está contendo 3 subtópicos, e cada tópico nós estaremos tratando numa interação com o presbítero Cláudio. O primeiro subtópico é as riquezas da sua glória, o segundo, fortalecidos com poder, e o terceiro, habitados por Cristo. Queremos, com este tópico, falarmos aqui acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo, e fazer uma reflexão sobre quais os propósitos da oração intercessória de Paulo e o que ele queria que a Igreja de Cristo recebesse. E isso foi uma oração que foi no poder do Espírito Santo. E nós encontramos então aí já o primeiro subtópico, quando no conteúdo da leitura bíblica nós encontramos Paulo falando acerca das riquezas da glória de Deus. No versículo 16 ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda. Então nós vamos perceber aqui o que é que Paulo ele pedia que as riquezas da glória de Deus concedesse para os efésios algo, né? E um desses desejos era que eles fossem corroborados com o poder do Espírito Santo. Eles fossem envolvidos, presbítero Cláudio, com o poder do Espírito Santo. Quero fazer aqui uma observação. Quando o pastor Daniel comenta sobre as riquezas da sua glória, em Efésios 3:16, sobre nas riquezas de sua glória, que é a de Deus, Paulo ele apresenta a sua oração confiado. Então, nós notamos aqui que nas riquezas da sua glória, nós podemos ir para também Lucas, capítulo 16, e o versículo 10, que nos traz uma palavra que diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quando se fala que riquezas da sua glória, nós temos que entender que Cristo Jesus, em todo o tempo, ele tem deixado com que esta riqueza ao homem, à mulher, ela deva ter assim uma recíproca, porque quando se fala que o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riqueza e de sua graça. Nós entendemos que em Efésios 6:10
Lucas 16:10, ele faz um comparativo sobre aquele que é fiel no pouco, mas também ele vai ser fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, ele será infiel no muito. Então, nós podemos entender que se nós olharmos para o livro de Isaías, lá no capítulo 1 e versículo 19, vem para o homem, vem para a mulher, se eu e você nós quisermos, e se nós ouvirmos, aí o Senhor, através do profeta messiânico, ele vai dizer que eu e você, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas para isso é preciso eu querer e eu ouvir. Essa é a minha observação, pastor Daniel. Isso. E isso é importante porque as riquezas da glória de Deus, elas são abundantes e Deus, ele é o dispenseiro das suas bênçãos, e essas bênçãos não têm limites, mas como bem disse o presbítero Cláudio, é preciso que o ser humano queira receber as riquezas da glória de Deus. E por isso Paulo, ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder, seja habitada por Cristo, e que ela compreenda o amor divino e tenha um pleno desenvolvimento espiritual. Paulo, como pastor, como apóstolo, como aquele que conduzia a igreja, mesmo estando preso, pois a carta de Éfeso é uma carta da prisão, mas ele estava orando ali, pedindo a Deus que fortalecesse a igreja com poder, e que a igreja fosse habitada por Cristo, e que ela compreendesse o amor de Deus, e que ela também crescesse, tivesse desenvolvimento espiritual, para que com isto ela pudesse ser uma igreja vitoriosa. E o salmista, ele entendeu, o salmista, que Deus, ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Quando o salmista escreveu os Salmos de número 23, ele pôde deixar o verso que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele entendeu essa questão, que o Senhor, ele é aquele que faz com que o homem, faz com que a mulher venha participar, venha possuir o que o Senhor tem. Mas para isso, cabe o homem, cabe a mulher entender que o Senhor é que supre tudo. O Senhor é que faz com que o homem e a mulher seja realizado em tudo. Por isso que ele escreveu os Salmos de número 23 e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso. Então você pode participar das riquezas da glória de Deus. Estas riquezas, elas são adquiridas quando nós alcançamos a eleição em Jesus Cristo e agora passamos a fazer parte da família de Deus. Como está na leitura bíblica, né? Por causa disto me imponho de joelhos, dizia Paulo, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, agora, a família de Deus, que chama pelo nome de Deus, Paulo orava para que eles fossem agora, segundo as riquezas da glória de Deus, que são inefáveis, são incontáveis, não dá para mensurar, a igreja pudesse ser agora envolvida pela glória de Deus, pela riqueza da sua glória, e pudesse então agora desfrutar, sendo, como diz no texto, sendo corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Seja envolto, seja envolvido pelo poder do Espírito Santo, que tem o poder de habitar no homem interior. E Paulo dizia que para que isso acontecesse, era necessário que Cristo habitasse pela fé no coração deles. E agora, sendo assim fortalecidos pelo poder de Deus, eles fossem cheios do poder do Espírito.
E no segundo subtópico, fala que o primeiro pedido de Paulo era para que a igreja fosse corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior, no versículo 16. E essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mas que eles fossem envolvidos de forma continuada, revigorado com poder e, consequentemente, fortalecido de maneira diária, um fortalecimento diário, que constantemente a igreja fosse fortalecida pelo poder do Espírito de Deus. Eles não apenas deviam ter, mas serem fortalecidos de maneira cotidiana. E ainda o comentário enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme, ela vem do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus falou para os discípulos acerca disso, do Consolador. E ele atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o homem e ele orienta o homem e ele fortalece o homem para que o homem interior seja capacitado a perseverar e se manter-se afastado do pecado, e ele passa a entender, compreender as coisas espirituais. E o interessante pastor Daniel, que nós temos que, em dado momento, como o comentarista aqui colocou, que a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Então, a hora de nós fazermos reserva é agora, no dia bom, e não esperar chegar o dia mau. Estamos vivendo dias de pandemia no estado, no Brasil, no mundo, e tem muitas pessoas que têm entrado em desespero. Lembrando que em nossa vida, em tua vida, a nossa esperança em todo o tempo deve estar no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que tem cuidado da minha e da tua vida. Se nós olhássemos para a Bíblia, nos Salmos de número 40, Salmos de número 40 e o verso 17, o salmista, ele pode expressar e diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E o salmista, ele não era pobre, ele era um rei, ele não era necessitado, ele tinha muitas pessoas ao seu mandado, ao seu comando, mas quando ele dizia eu sou pobre, ele estava dizendo: olha, eu preciso mais de Deus, e quem cuida de mim é Deus. E neste momento, nesses dias de pandemia, nós precisamos a cada dia nos voltar para o Senhor e dizer: olha, eu preciso mais de Deus, eu sou carente de Deus, eu sou necessitado de Deus, porque quando assim nós fizermos, quando assim nós nos voltarmos para Ele, Ele vai passar a cuidar mais de mim e de você. A questão é nós nos voltarmos dia após dia ao Senhor. Não é buscar o Senhor uma vez no mês. Aqui o comentarista coloca sobre o seu fortalecimento diário. Ou seja, nós temos que alimentar a nossa alma diariamente. Assim como o corpo precisa para estar de pé, uns tomam o café da manhã, almoça, tem o seu jantar, tem outros que têm até lanches durante o dia, para o corpo estar de pé, estar fortalecido, o seu sistema imunológico está fortalecido. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela precisa estar alimentada. É o fortalecimento diário. Aí eu faço a colocação, pastor Daniel. Nós criamos 2 pitbull. Os 2 pitbulls nasceram no mesmo dia. Vai ter uma briga entre os 2 pitbulls. Daqui 2 meses. Qual será? Tem um que ele é todo rajado e tem outro que é todo branquinho. Qual será que vai vencer a briga? Qual será que vai conseguir ganhar aquela briga? Aí eu faço aqui a questão do apontamento da nossa lição. O alimento diário. Aquele que estiver alimentado será o que vai vencer aquele dia. Porque se aquele que daqui a 2 meses vai estar lutando contra aquele outro, deixar ele mal alimentado, no dia ele vai estar fraco. Ele vai estar
como se diz, menos forte, ou seja, vai estar pouco fortalecido. Ou, se pouco der alimento, no dia ele vai estar muito desanimado. Então eu quero vos dizer que eu e você, nós precisamos alimentar espiritualmente. E o comentarista coloca assim, ó, manter-se afastado do pecado e compreender as coisas que são espirituais. Na nossa vida espiritual, aquilo que eu alimentar é que vai ganhar força. A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu resistir no dia mau, ele não terá poder sobre a minha vida. Isso aí, inclusive, no próprio livro de Efésios, isso é tema das lições finais, Paulo ele cita sobre, para se manter firme, estar revestido das armaduras de Deus. E para isso, como bem disse o prefeito Cláudio, é preciso que haja um alimento diário. Veja o que é que Jesus disse para os discípulos no capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo habita no crente. E é ele que fará com que o crente permaneça firme, se ele estiver, como bem disse o abençoado presbítero Cláudio, sempre alimentado pelo Espírito Santo. Ou uma outra coisa interessante é o capítulo 2:12. Eu queria que você verificasse o conteúdo que Paulo falou aos irmãos de Corinto. Ele disse, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E Paulo disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, falou o apóstolo Paulo para os irmãos de Corinto. Então, o crente precisa compreender as coisas espirituais. E ele só vai compreender se ele deixar de ser um homem natural e ele poder ser um homem espiritual e conhecer as coisas espirituais. Para isto, há necessidade de um crescimento espiritual diário, como diz na lição, contínuo, para você permanecer firme. E a lição nesse tópico também, além de tratar do fortalecido com poder, e ele também fala de habitado por Cristo. Cristo habitar no crente, Cristo morar no crente. A Bíblia diz em Corinto que nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós somos morada, casa de Deus. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Versículo 17 do Efésios 3. E diz o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso, mas era não apenas necessário ele estar presente, mas como diz no versículo 17, ele permanecer. E no capítulo 3, versículo 17, diz, habite pela fé em vosso coração. Habitar aqui não é apenas estar presente, é morar, é viver permanente ali. E a lição, prefeito Cláudio, nos traz o verbo grego kaitoken, que significa habitar permanente, ou habitação permanente, e não uma habitação temporária, né? Mas viver constantemente na vida do crente, dos santos, para que agora o crente possa dizer como Paulo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Amém. E nós observamos também que
Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Então era necessário que Jesus Cristo subisse para mandar assim o Espírito Santo estar conosco todos os dias. E essa habitação agora seria a habitação permanente. Aqui o comentarista da lição, ele diz assim que para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos. E nós vemos assim a fé no livro de Hebreus, em Romanos, nós vemos em Abacuque, versos que diz que o meu justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vemos assim, Hebreus capítulo 11 e versículo 6, que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a habitação permanente é o que está lá que aqui está mencionado, 1 Coríntios 3 e 16, também lá em 1 Coríntios 6 e 19, que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Se nós observarmos na Bíblia Sagrada, desde lá do Éden, lá no Éden havia uma comunhão perfeita entre a criatura e o Criador. Mas essa comunhão ela foi rompida. Ela foi rompida por causa da desobediência, por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas em toda a história da Bíblia Sagrada, nós vemos que o Criador sempre ele estava procurando se aproximar do homem. Sempre procurando se aproximar. Nós vemos isso na coluna, nós vemos isso na nuvem, nós vemos isso na peregrinação, nós vemos essa aproximação no deserto, nós vemos essa aproximação no tabernáculo e vemos também essa aproximação no templo. Então, quanto mais ainda mais perto o Cristo vivo, ele queria esta aproximação do homem. Foi um momento que aparece na Bíblia Sagrada que o Verbo se fez carne. Se não me foge a memória, lá em João, capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, chegou um momento que, em todo o tempo, desde a queda do homem, o próprio Deus, ele estava procurando se aproximar do ser humano. Esta aproximação ela é tão íntima que ele não quer apenas estar presente, passar um momento, mas ele quer habitar de maneira permanente na vida do homem. Deus ele é tão grandioso, mas ele tem a preocupação de habitar dentro do ser humano. E Apocalipse diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então, Deus nos fez para que fôssemos uma morada dele, uma casa, um templo para ele habitar, para ele viver na nossa vida. E eu lembro-me agora, Lucas capítulo 11, se eu não me engano, Cláudio, cita sobre a casa e diz que a casa, se ela não estiver habitada pelo valente, aí o que acontece é que chega o mais valente e invade a casa e desorganiza a casa e ainda traz com ele mais 7 espíritos piores e habita na casa. E diz naquele texto que o estado do homem se torna pior do que o primeiro. Então, ou a casa está habitada, ou ela é templo do Espírito, ou ela é morada de Deus, ou ela se torna uma casa vazia. E a casa vazia, o invasor entra na casa, invade na casa, domina a casa e oprime o homem. E este invasor é Satanás. Entra na vida do homem, oprime o homem, traz com ele ainda mais outros espíritos e o estado da pessoa se torna um estado calamitante. Então, ou é morada de Deus, ou é uma casa vazia. É por isso que nós estamos dando ênfase à habitação permanente.
Quando se fala em habitação permanente, como eu já venho citando, desde o Éden, o próprio Deus ele tem procurado se aproximar mais do homem, e essa habitação permanente ela teve maior ênfase quando assim nós vimos e notamos na palavra, quando Jesus Cristo mesmo disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas quando eu for, eu enviarei a promessa de meu Pai. E nós vimos essa promessa se cumprindo lá em Atos capítulo 2, quando houve a descida do Espírito Santo. Então, hoje, a maior intimidade nós temos agora a maior intimidade. Nós temos o Senhor habitando em nós, e nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso, para o homem, ele alcançar as riquezas da glória de Deus, ele precisa fazer parte do plano da salvação, aceitar a Jesus Cristo, entregar a sua vida ao Senhor. Como bem disse o presbítero Cláudio, ele foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o meio que nos leva a Deus. E o homem só vai chegar a participar das riquezas da glória de Deus se ele entrar pelo caminho, se ele entrar pela porta e fazer parte da família dos santos, dos eleitos de Cristo, a família de Deus, que é a igreja que nós já estudamos aqui em lições anteriores, a igreja repleta de judeus e gentios, de toda a humanidade que se volta para Deus e entrega a sua vida para Jesus. Agora, o crente sendo fortalecido de poder do Espírito de Deus e sendo agora habitado por Cristo, Cristo habitando na vida dele, ele agora vai estar arraigado, vai estar aprofundado em Cristo e nas suas riquezas. E aí é tema do nosso segundo tópico, onde vamos estar sendo agora ensinados com o presbítero Cláudio nesse tópico, arraigados e fundados em amor. Nós vimos aí que este tópico, arraigados e fundados em amor, ele tem a sua subdivisão. Primeiro, amor, a virtude cristã. O segundo, arraigados e fundados em amor. E o terceiro, a intensidade do amor de Cristo. Quando se fala arraigados e fundados em amor, nós vemos que o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. E este amor, a qual nós vemos, a qual nós notamos, ele está lá em Mateus capítulo 5 e versículo 48. Porque lá em Mateus capítulo 5 e versículo 48, nós podemos já fazer uma observação que sede vós perfeito, como o vosso Pai que está no céu. E se nós olharmos versículos anteriores, nós vamos poder notar sobre essa perfeição que Mateus escrevera, que vai falar sobre o amor. E este amor que fala sobre a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas. Nós olhamos também que lá, quando se fala em amor, o amor é um dos atributos de Deus. Mas não podemos esquecer que Deus é amor. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, Deus é justiça. E também a Bíblia que fala que Deus é amor, se nós olharmos lá para Isaías capítulo 6 e versículo 3, porque muitas das vezes tem pessoas que vão dar ênfase ao amor,
mas vai esquecer que Deus é santo, santo, santo. A Bíblia diz que ele é 3 vezes santo. Então eu e você, nós temos sim que mencionar sobre a questão do amor, mas não esquecer que ele é santo, os atributos de Deus. É por isso que, só colocando como complemento, que quando Jesus falou que o Espírito Santo estaria na vida do crente, a Bíblia diz que ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele faria esse papel na vida do homem para o homem entender que ele é pecador, ele precisa recorrer à ajuda de Deus, mas que, além disso, também ele iria convencer do juízo, que se ele não procurar viver de acordo com a vontade de Deus, ele será julgado por Deus. Então, o Espírito Santo fará ou faz esse papel na vida do homem, convencendo ele do pecado, da justiça de Deus e do juízo, né? A justiça de Deus é Jesus. Ele nos justificou. Nele nós encontramos a justificação. Se não formos justificados em Cristo, vem o juízo. O papel do Espírito Santo fazer na vida do homem. E nós notamos também que quando se fala no amor, nós temos que entender que, certa feita, quando os discípulos estavam com Cristo, Jesus Cristo pôde mencionar que um dos maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante ao primeiro, porque é amar o próximo como a ti mesmo. E tanto no primeiro como no segundo, fala sobre o amor. O amor a Deus e também o amor ao próximo. Então nós temos que notar que o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação de Deus, com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Então nós temos que, muitas das vezes, entender que tem pessoas que querem ter Deus como pai, mas não quer ter os filhos de Deus como irmão. Porque ter Deus como pai é bom, mas e o filho de Deus como irmão? Porque muitas das vezes tem pessoas que se voltam para a questão do amor e esquecem que quando nós passamos a entender que Ele é o meu pai, que Ele é o teu pai, eu tenho que me voltar dia após dia com o meu próximo, que é o meu irmão, porque é bem fácil. Todo mundo conhece o que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E são poucos que conhecem o que está escrito em 1 João 3,16, lá pertinho do Apocalipse. Porque conhecer João 3,16 é fácil, mas em 1 João 3,16, que diz, nisso conhecemos o amor, que Ele, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós, e nós devemos amar aos nossos irmãos. Então, no primeiro, nós vemos o grande amor de Deus para conosco, mas nesse segundo, o amor que Deus deu a nós, Ele está dizendo, olha, nisto conhecemos este amor, que eu devo amar. Amar quem? O meu próximo. E como temos amado o nosso próximo nesses dias que estamos vivendo, dias de pandemia, como temos vivido o amor? Você que nos ouve nesta noite, como você tem vivido o amor? Você tem estendido a mão àquele que é necessitado nesses dias de tamanha dificuldade? Pessoas que estão passando por necessidade, você tem aberto a sua mão, você tem estendido a sua mão amiga, o que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito? Então, o amor não é só expresso por meio de palavras, mas por atitudes concretas. Nisso nós conhecemos o
amor. Ciente desta relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Então, alicerçado no amor. É isto que o apóstolo, ele chega a mencionar. Alicerçado. Quando se fala alicerçado no amor, arraigado, ele estava querendo que aquela igreja em Éfeso fosse uma igreja alicerçada no amor. Uma igreja que estivesse cada dia mais voltada para o amor. Então, nisso, quando se fala arraigados e fundados em amor, nós podemos notar que após rogar ao Pai pelo poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender, mas também praticar o amor. É isso. Na lição diz que o amor é a maior de todas as virtudes. E diz também que também é o princípio que norteia o fruto do Espírito, né? Então, 1 João diz que quem não ama não conhece a Deus. Maior prova de amor foi dado por Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. Mas como bem citou o presbítero Cláudio no capítulo 3,16 da Epístola de João, agora, nós, como ele fez, nós também devemos dar a vida pelo nosso irmão. Esse termo aí, como citou, está falando do amor, de amar o irmão. A igreja, ela é um ambiente onde deve se encontrar o amor de Deus e o amor mútuo de um para com o outro, né? E o apóstolo Pedro, lá em Pedro 1:3, ele diz que nós fomos gerados para uma viva esperança. Nós fomos gerados para uma viva esperança. Tem pessoas que neste período de pandemia têm perdido a esperança. Tem pessoas que estão entrando em crise. Tem pessoas que já entraram em crise. Mas eu quero vos dizer que eu e você, nós fomos gerados para uma viva esperança. E quero te dizer que a nossa esperança, ela não morre. Tem uns que até acharam que em dado momento ela tinha morrido, mas ela ressuscitou ao terceiro dia e está viva para todo sempre, porque a minha e a tua esperança é Jesus Cristo. É o que se deva se voltar cada homem, cada mulher, para entender que a nossa esperança, ela está viva. E nós notamos aqui que o apóstolo, ele coloca a expressão arraigados e fundados em amor, lá em Efésios 3:17. Compara os santos como uma planta bem enraizada, em uma casa bem alicerçada. Isso indica que sem o amor, a vida cristã não tem a sustentação alguma. Nós sabemos que o capítulo 13 de Coríntios, ele é um dos capítulos que menciona sobre a questão do amor. Quando se fala em Hebreus 11, nós notamos que ali é a galeria dos heróis da fé. Mas nós podemos observar que em 1 Coríntios capítulo 13, em 13, 1 ao 3, ali o apóstolo está mencionando sobre a sustentação. E essa sustentação, ela está no amor. E fala sobre que sustentação é essa? A sustentação da vida cristã. Não é a sustentação sua financeira do dia a dia, não é a sustentação do seu emprego secular, é a sua sustentação cristã. Então nós devemos estar a cada dia voltados para o Senhor. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. A questão, o amor, o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Se você olhar para a sua Bíblia em Efésios 3:19, nós vamos ver que excede todo o entendimento. O que excede todo o entendimento? O amor.
Mas ainda há outra coisa que está lá em Filipenses 4 e 7, que excede todo entendimento também, que o apóstolo diz que a paz de Deus que excede todo entendimento. Então são essas duas coisas que excedem todo entendimento. E o que é exceder? Exceder é que não há uma explicação para poder trazer uma definição. Nós notamos que o apóstolo, considerado o apóstolo do amor, ele quando foi escrever João, em dado versículo, ele pôde expressar o amor, e eu acredito que faltou-lhe palavras para dizer o tamanho do amor de Deus para conosco, que ele escreveu, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não houve assim uma explicação, porque este amor ele excede há palavras no vocabulário humano para poder assim explicar o quão grande é este amor de Deus para conosco. Nós temos o ponto, a subdivisão 3, a intensidade do amor de Cristo, que nós já temos adentrado. Essa intensidade, a qual nós mencionamos, que está lá em João 3:16, né? Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus, de toda a plenitude de Deus. Então, pastor Daniel, nós comentamos aí que essa intensidade do amor, ela é inexplicável. Ela é inexplicável. Não tem uma explicação, uma definição deste amor. É um amor que foi mencionado de tal maneira, para mim e para você. Eu não encontro palavra para dizer o tamanho do amor de Deus para comigo. Não dá para mensurar, né? Como o texto diz, não tem como mensurar a grandeza do amor de Deus. E por isso João diz tal maneira. E nós observamos também que este amor que Deus teve por nós, e Cristo, ao cumprir o seu papel, foi como um exemplo para o ser humano. É por isso que 1 João 4 diz que devemos amar uns aos outros. Então ele deu o exemplo para que nós também pudéssemos também amar o nosso irmão, o nosso semelhante. Porque se não há amor, perde toda a razão do cristianismo. O cristianismo está fundamentado no amor de Deus. E nós observamos até isto desde o início, quando Deus orientou o seu povo. Nós encontramos até quando Deus falou para Moisés, escrevendo os mandamentos, quando Deus disse a Moisés que deveria amar a Deus sobre todas as coisas. E aí nesse capítulo aí de Êxodo, me parece que 15, não lembro bem agora, mas é Êxodo, diz que amar a Deus sobre todas as coisas. E depois dizia ao próximo como a ti mesmo. Então já desde o início ali, Deus já tinha mostrado que este amor tem que ser, o amor para Deus tem que ser também o amor para com o ser humano. E João, presbítero Cláudio, ele diz algo mais forte. Ele diz: se eu não amo meu irmão que eu vejo, como eu amo a Deus que eu não vejo? E se nós quisermos saber o quanto nós somos espirituais, o termômetro para saber o quanto tu és espiritual, é simples. É na proporção que amamos. Na proporção que amamos. E sempre eu ouço uma frase, quando estamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, estudando com outras pessoas, sempre é comentado. Se nós quisermos entender o termômetro do quanto somos espirituais, é na proporção que amamos. E mais, quanto mais próximo do irmão, da irmã, mais próximo de Deus. Porque Deus, ele é amor. Uma coisa que também a gente pode citar aqui,
com relação a dar fruto para Deus, nós encontramos na carta de Gálatas, quando Paulo fala do fruto do Espírito, e a gente vê que fruto é algo que tem que crescer na vida da pessoa. E o fruto na vida do crente aqui não é só as obras que a pessoa faz. As obras, a Bíblia diz que ela tem que ser feita em amor, porque senão ela não vai ser ouro, nem prata, nem pedra preciosa. Até o nosso trabalho tem que ser feito no amor, porque senão ele não vai ter validade para Deus. E todo o nosso trabalho deve ser feito no amor. E nós conseguimos então verificar isso quando nós deixamos crescer na nossa vida o fruto do Espírito. Aí a gente consegue medir a nossa mansidão, a nossa temperança, a gente consegue medir a nossa paciência quando nós estamos cada dia mais amando e dando fruto para Deus. Amém. Então, nesse tópico, a síntese do tópico 2, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Encerramos esse ponto 2, o tópico 2. O ponto 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. O pastor Daniel vai assim dar o andamento e nós vamos assim o auxiliar. Então, veja bem, fazendo um resumão, né, para você perceber a preocupação de Paulo na sua oração, quando ele orou, a gente percebe que ele disse que eles fossem revestidos, cheios do Espírito, como a lição diz, fortalecidos no poder. Mas uma das coisas também que Paulo disse é que eles tivessem na sua vida Cristo, que Cristo habitasse dentro deles. E tudo isso era para que eles pudessem, de maneira perfeita, compreender, que é o que o presbítero Cláudio acabou de citar aqui, com todos os santos. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo e ser cheio da plenitude de Deus. E aí quando Paulo ele prossegue a sua fala, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, a bênção de Deus excede o pensamento humano. É aqui que está o terceiro tópico, quando nesse contexto aqui da leitura que eu li, nós vamos verificar nos 3 subtópicos a dimensão das bênçãos divinas, o convite para a adoração e a glória devida a Deus, que conclui no versículo 21, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Então, esse tópico nós queremos aqui conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. E aí, esse terceiro tópico, ele trata da dimensão das bênçãos divinas. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, mas aqui não está citando aqui bênçãos, só bênçãos materiais. Aqui está falando da grandeza da glória de Deus. E aqui engloba todas as sortes de bênçãos de Deus, bênçãos sem medidas. E Paulo conclui a sua ousada oração fazendo esse lembrete de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito além, muito mais abundante daquilo que pedimos ou até que pensamos que vai acontecer. Nós, geralmente, quando oramos e pedimos algo a Deus, nós temos uma perspectiva de como vai ser que Deus vai fazer, como vai acontecer, até onde Ele vai nos abençoar. Mas a nossa mente ela é pequena, o nosso pensamento é muito pequeno para poder dimensionar as bênçãos divinas, como Deus pode fazer, como Ele pode realizar. E na lição diz que isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. E é tanto também que a própria palavra nos diz que assim como os céus estão mais elevados do que a terra,
assim são os planos, os pensamentos de Deus mais elevados do que o meu, do que o teu. Então Deus tem algo sempre melhor, maior, mais abundante, além daquilo que eu tenho pedido ou que eu tenho pensado. E também, quando se fala a dimensão das bênçãos divinas, as bênçãos é que elas devam correr atrás daquele que é fiel ao Senhor, e não a pessoa ficar muitas das vezes correndo atrás de bênçãos. Porque tem muitas pessoas que correm atrás da bênção. Tem alguém orando ali, eu vou correr lá. Tem alguém profetizando ali, a pessoa vai correr lá. Não, você deva permanecer, estar firme, porque a bênção é que virá. A palavra diz que as bênçãos alcançarão. Então a bênção vai alcançar a mim, vai alcançar a ti, que confia, que busca o Senhor. Tem os marqueteiros de bênção, né? Que ele diz aqui, ali, acolá. Aí vem, aqui tem a bênção tal, e as pessoas, elas às vezes, elas vão correndo atrás da bênção, e elas muitas das vezes não sabem que ela precisa se voltar para Deus, e onde ela for, a bênção vai acompanhar. Nós encontramos Deuteronômio, quando ali fala da bênção e da maldição, diz que se for fiel, onde chegar será abençoado, na casa que entrar a bênção está, onde a pessoa colocar a planta dos pés, a bênção do Senhor acompanhará. Então, a pessoa, para estar debaixo da dimensão das bênçãos divinas, o segredo é obedecer a Deus e a sua palavra, e aí ele vai estar debaixo da bênção. Eu gosto muito do Salmo 91, quando o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E a gente percebe que todo o conteúdo do Salmo vai mostrando que se a pessoa está refugiada em Deus, ele está protegido, ela está protegida, não vai ser atingido por nada, porque ele está debaixo da proteção de Deus. E quando se fala estar debaixo da proteção de Deus, eu sempre também lembro dos Salmos de número 46, porque nos Salmos de número 46 diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. E tem muitas pessoas neste período de pandemia que estão angustiadas. Quero te dizer a você que nos ouve, Ele é o teu socorro. É neste momento de angústia, Ele é o teu socorro. Se você se voltares para Ele, vai se cumprir o que está escrito lá em Isaías, capítulo 59, que o seu ouvido não está agravado, nem a sua mão ela está mirrada. O ouvido não está agravado para que não possa ouvir, nem a sua mão mirrada para que não possa estender. Então se volte para Ele, busque a Ele. É aquele que tem ouvido e ouve, aquele que tem mão e estende para lhe ajudar. A bênção, o seu clamor, o seu pedido, quando você se voltar ao Senhor, o Senhor vai ouvir. Porque tem muitas pessoas que só querem ter Deus como Salvador, não quer ter como Senhor. Ter como Salvador é correr atrás de bênçãos, mas ter como Senhor é se portar na posição de servo, estar ali obedecendo, obediente ao Senhor. E quando você tem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da tua vida, logo Ele é teu Salvador. Não é só Salvador como alguns querem ter, só querem as bênçãos do Senhor, não querem o Senhor. Queira o Senhor como Senhor da tua vida e como Salvador da tua vida. Isso. Então, nesse sentido aqui da declaração que Paulo faz, é que as coisas que se quer, que deseja e que chegou até o coração do homem, elas não são as que Deus preparou para aquele que o ama. Até o coração do homem chega um limite. Mas 1 Coríntios 2,9 diz que Deus preparou para aqueles que o amam muito mais do que chegou até o coração. E essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Isaías 55 fala isso. Então, o que nós planejamos, também o salmista diz que nós fazemos os planos, mas quem executa é Deus. É Ele que dá a palavra final. Agora, também a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não é desprezado pelo Senhor. Então, se você se volta para Deus,
você vai desfrutar das bênçãos divinas. E nesse caso aqui que está em voga no comentário e no conteúdo de Efésios, não é bênçãos materiais em si, mas é o conhecimento, a compreensão da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, do amor de Cristo e do amor de Deus. Você precisa saber esta dimensão, como nós falamos aqui, que é tão grande e imensurável que não dá para medir. E com isso nós descobrimos que o amor de Deus, ele nos alcança. O amor de Deus, ele nos constrange. Quando nós atentamos para o amor de Deus, foi por amor que ele se entregou por nós, que o seu Filho se entregou por nós. E por isso, o crente, ele, pelo poder divino que age na vida dele, ele vai desfrutando das bênçãos de Deus que são disponíveis para a vida dele. São bênçãos impossíveis de dimensionar. E a grandeza do poder de Deus é capaz de fazer responder aqueles que o buscam de maneira corajosa, muito além do seu pedido, daquilo que ele está desejando. A Bíblia chega a dizer, Cláudio, que o Senhor concede o desejo do justo. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 9, versículo 21, 22 e 23. Em dado momento perguntou ao pai de um determinado jovem, que diz assim, Jesus Cristo disse, quanto tempo lhe sucede isso? Aí ele disse, olha, desde a infância. Jesus Cristo perguntou para aquele pai e ele disse, desde a infância. E muitas das vezes tenho lançado no fogo, na água, para o destruir. Aí aquele pai se voltou para o Senhor Jesus e disse, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E a interrogação de Cristo era também, se tu podes crer. E aquele Senhor, eu acredito que naquele momento ele diz, eu creio. E Jesus vem, tudo é possível ao que crê. Porque aos olhos dele, não seria possível. E ele fez a indagação, se tu podes. Por quê? Mas quando sucede isso? Desde a infância, desde quando era criança, aquele jovem que vivia sendo lançado no fogo, na água, e o inimigo tentando o destruir. E nós vemos que quando se fala, se tu podes, era uma questão que estava limitada. Mas Cristo diz, tudo é possível ao que crê. E quando se fala tudo, é algo a mais do que aquele Senhor pensava, a mais do que aquele Senhor imaginava que poderia ser feito. Então, tudo é possível, porque a dimensão das bênçãos divinas, ela é além do que nós pensamos, além do que nós imaginamos. Por isso que quando Paulo ele faz a sua oração e expressa a necessidade da igreja conhecer esta dimensão do amor de Cristo, do amor de Deus, ele fala dizendo que seja de forma plena, que eles recebam e sejam cheios de toda a plenitude de Deus, porque sendo assim, eles vão estar fortalecidos em Deus. E aí Paulo diz, e ele começa agora com a sua conclusão da sua oração, fazendo um convite a todos os santos, aos irmãos de Éfeso, para adorar a Deus. Ele faz aqui uma doxologia na sua fala, ele enaltece o nome de Deus nesse momento, quando ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então ele começa aqui a enaltecer a Deus e ele diz, e encerra a sua oração fazendo esse convite de adoração a Deus, cuja
a glória devida na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações. Aí ele conclui no versículo 6, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre. Então, todas as gerações são convidadas para adorar a Deus, para engrandecer o nome de Deus. E ele conclui a sua oração de uma maneira bem categórica. Não podia ser diferente. Os versículos diz desta forma como ele discorreu acerca da boa nova do mistério e das muitas bênçãos que são conferidas à igreja. E ele conclui agora enaltecendo o nome do Senhor, dando glórias ao nome do Senhor e dizendo a ele a glória na igreja por Jesus Cristo, ao que é poderoso para fazer muito mais. Glória para ele na igreja por Jesus Cristo em todo tempo, em todas as gerações, para todo sempre. Ele faz, Cláudio, o seu convite aqui para todos. E quando ele fala sobre a questão da adoração a todas as gerações, nós queremos citar João capítulo 4, versículo 23, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Nós queremos mencionar que na igreja Deus usa alguém como profecia, com o dom de profecia. Deus usa alguém muitas das vezes no louvor para falar com alguém. Deus usa a pessoa revelando, dando visões. Mas eu quero dizer que Deus usa alguém para orar por alguém e aquele alguém ser curado, né? Então, a Bíblia fala que essas questões, essas pessoas, são pessoas que Deus assim tem usado. Mas o adorador, Deus vai à procura dele. Porque aqui a lição diz, o convite para a adoração. Então, Paulo, na sua oração, ele convida aquela igreja para se voltar mais a Deus. E Deus, ele procura os adoradores. Tem pessoas que são cantores, tem pessoas que são pregadores, tem pessoas, como se diz, que são profetas. Mas não é pregador, não é cantor, não é profeta. Deus procura aqueles que o adoram. Então só existe duas classes de Gênesis a Apocalipse que Deus ele procura. É o fiel e o adorador. E que nós nos incluamos a cada dia nessas duas classes de pessoas. Isso. E aí por isso a gente percebe que quando Paulo conclui esta sua oração e faz esse convite para os irmãos adorar, ele discorre da boa nova do mistério revelado, das muitas riquezas de Cristo que foi conferida à igreja. Ele fala da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Mas além disso, ele também fala uma única coisa a ser acrescentada, é o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, ele dá agora a condição de o homem apresentar a Deus o louvor, a adoração a Deus. E Jesus disse, virá, o momento vai chegar em que aqueles que me adoram, ou que adoram o Pai, o adorará em espírito e em verdade. Então, ele procura aqueles que assim o adoram. E Paulo ele faz este convite aos irmãos de Éfeso para que eles adorem a Deus, que foi ele que deu a bênção, que foi ele que abençoou. Então a ele tem que ser dado a glória devida na igreja. E isso em todo tempo. Todas as gerações são convidadas para adorar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele disse, minha é a glória, não darei a outrem. E a glória é para Deus, e nós temos que glorificar a Deus, e temos que adorá-lo na sua santidade. Ainda, pastor Daniel, eu quero fazer uma observação aqui no convite para adoração, já passando para a glória devida a Deus, que lá no Salmos de número 103 e no verso 7, a Bíblia diz que fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, nós louvamos a Deus pelo que ele faz, mas adoramos a Deus
por quem ele é. Por quem ele é. Então aqui a Bíblia nos menciona que Deus, ele fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos. Então Deus fez Moisés conhecer o seu coração. Mas aos filhos de Israel revelou as suas mãos, o que ele fez. Mas a adoração é pelo que ele é. Então, aí Paulo prossegue aqui com relação a dar glória devida a Deus, e ele diz e ensina que essa adoração, essa glória melhor, ela deve ser na igreja e também em Cristo. Nós percebemos no texto, esse glória na igreja, vírgula, por Jesus Cristo. Então deve ser dada glória na igreja e deve ser dada glória por Jesus Cristo. E Paulo diz que os atos de louvar e adorar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. E nós encontramos isto na carta aos Efésios, como está no conteúdo da lição, os versículos 6, 12 e 14, que mostra que a igreja é uma instituição de adoração, é um local para adorar a Deus, para buscar ao Senhor. A gente percebe hoje, presbítero Cláudio, que alguns locais, alguns ambientes se reúnem e a adoração é colocada em último lugar. Existem muitas coisas que acontecem em muitos lugares por aí afora, mas não há adoração. Quando nós vamos às redes sociais, nós encontramos alguns lugares que realizam momentos que eles chamam de cultos, e nós observamos muitas das vezes que a glória está no homem, está nos feitos do homem, e pouco é dado glória a Deus. Mas a igreja é um lugar para nós apresentarmos os atos de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós também vemos aqui nessa glória, nesse subitem que diz a glória devida de Deus, que em todo tempo a oração do apóstolo, ela anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Então, nós podemos ver que quando se fala em perdurar, se confirma o que está escrito lá em Isaías capítulo 43 e 21, porque o profeta messiânico, ele pôde dizer, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, aqui o apóstolo, ele está mencionando sobre a questão que as gerações enfatizam o seu pedido com a frase para todo o sempre, lá em Efésios 3 e 21, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. O que deve ser praticado por todos os crentes? Em todo tempo, a adoração e a exaltação a Cristo, ela deve perdurar, ela não deve ser algo temporário, ela não deve ser algo efêmero, algo passageiro, mas sim algo que perdure, algo que seja, como a própria lição diz, como a própria Bíblia diz, algo permanente, algo que seja constante, algo que seja contínuo e não algo efêmero, não algo passageiro. É por isso que o comentário diz que a igreja não pode ter glória para si mesma, porque a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. O salmista no Salmo 115, versículo 1, ele diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado glória. Então a glória é para Deus, é em nome do Senhor, e a exaltação para Cristo. Então a glória tem que ser para Deus. E uma coisa aqui que a gente percebe, presbítero Cláudio, no conteúdo da lição toda, é que a igreja, ela precisa ter este conhecimento, essa compreensão do amor de Deus, de tal forma que ela venha compreender e conhecer e ser plena na graça de Deus
e no conhecimento do Senhor. E na lição, uma coisa que a gente percebe na oração que Paulo faz, quando ele diz, é que os irmãos eles sejam arraigados e fundados no amor. Então, quando a gente vê esse termo arraigados e fundados, a gente percebe aqui a necessidade. Arraigado é como se fosse enraizado, é como uma planta, né? Que foi plantada e ela está enraizada, como uma palmeira no deserto, que ela está ali no deserto, mas a raiz dela se aprofunda à procura de alimentar a seiva para poder ela crescer, para poder germinar. Então o crente precisa estar arraigado no amor, precisa estar fundado no amor de Cristo. É como um alicerce, como você falou, uma fundação que está ali firme e não será abalada, como estudamos aqui na lição, a lição de número 8, que tratou sobre isto. Então, meu irmão, a vontade de Deus é que nos amemos, independente das nossas denominações, das nossas liturgias, dos nossos costumes. A vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros. E Paulo chega a dizer que o amor seja não fingido. Então é um amor puro, um amor verdadeiro, um amor, como bem disse o presbítero Cláudio, que é demonstrado na atitude, na ação. É um amor concreto em que o cristão ele agora está vivendo no amor de Cristo. Então, nós costumamos falar com os irmãos, eu te amo no amor de Jesus, né? Então, este amor realmente deve ser fundamentado, alicerçado no amor de Cristo, tendo ele como exemplo, tendo ele como um caminho a seguir pelo exemplo de Cristo. E nós vemos isso, que esta ousada intercessão do apóstolo Paulo, que anelava pelo fortalecimento da igreja, foi uma oração assim, um pedido de Paulo a Deus em oração, que em dado momento, o próprio Tiago, lá em 5,17, ele pôde mencionar, e disse, a oração feita por um justo pode muitos em seus feitos. Pode muitos em seus efeitos. Então, Tiago escrevera que a oração, e essa lição toda que nós estamos estudando, ela fala sobre uma oração feita pelo apóstolo Paulo. Eu quero caminhar para a conclusão da aula aqui, tentando trazer uma palavra de incentivo para o cristão com relação à oração intercessória. Tendo em vista que a gente falou aqui dessa oração de Paulo de intercessão, e quando nós observamos a situação em que ele se encontrava preso, mas ele encontrava forças ali para orar pelos outros, interceder pela igreja, e a gente encontra talvez pouquíssima coisa, ou talvez nenhuma, fala de Paulo orando por ele mesmo, ele está orando pelas igrejas. Então eu quero trazer aqui nesse caminhamento para a conclusão da aula, o que está em 1 Timóteo 2, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou intercessões, orações, intercessões, melhor, e ações de graça por todos os homens. Então, Paulo diz a Timóteo, faz uma demonstração para que, antes de qualquer outra coisa, orem, clamem, intercedam e façam ações de graça por todos os homens. E aí ele cita, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, há um conselho aqui também de Paulo a Timóteo para orarmos por todos, porque o versículo 3 diz, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Quando nós oramos só por nós próprios e pela nossa família, isso é uma oração egoísta. Nós encontramos Jó passando aquela situação ali de prova, mas
nós observamos que ele recebeu a bênção quando ele passou a orar pelos seus amigos, entre aspas, que estavam ali o acusando. E ele fez uma oração pelos seus amigos e ele foi abençoado. Nós então queremos dizer a você, como bem citou aqui Tiago, o presbítero citou, o presbítero Cláudio, né? Ele citou Tiago, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É uma oração eficaz. Então, a oração que você apresenta a Deus de verdade, ela tem a sua eficácia, ela tem o seu efeito. Me parece que Margaret Thatcher, se não me engano foi ela disse que tinha mais medo de um crente de joelho do que os canhões da Rússia direcionados para o país dela. Então veja bem, a oração é poderosa em seus efeitos. E eu quero deixar essa palavra de incentivo aqui para você. Ore, apresente os outros, orem pela nação. Estamos agora no momento que o cristão precisa estar orando pela nação, apresentando os que estão em eminência, para que o Senhor possa direcionar, para que Ele possa tirar os corruptos, para que Ele possa, como diz aqui o versículo, trazer quietude para a nação. E o salmista diz que devemos orar pela paz da cidade, para que haja paz na cidade. Nós devemos orar por aqueles que estão no poder, para que o Senhor oriente a eles, capacite eles, e nós possamos ter dias de quietude, de paz, de tranquilidade. Por isso o apóstolo Paulo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 pilares, né? Ou de 4 bases, de 4 princípios. Ele diz aqui, os quais ele pediu a Deus em oração. Quais são esses princípios? Quais são essas bases que ele cita? O fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Sabemos que só vamos encontrar a perfeição depois que nos revestirmos da incorruptibilidade, deixarmos este corpo que se destrói e nos revestirmos da incorruptibilidade. Aí nós poderemos, encontraremos a perfeição, mas nós temos que estar em crescimento espiritual. E observe que aqui a oração de Paulo tinha fortalecimento de poder, eles tinham que estar tendo Cristo permanentemente com ele, habitando neles, mas haveria necessidade de um intenso exercício do amor de Deus, porque a prática do amor fala muito mais do que uma mensagem, do que uma pregação. Então, a igreja primitiva, presbítero Cláudio, ela foi conhecida e a Bíblia diz que o povo achou graça na igreja por causa da atitude do amor que havia entre os irmãos. Eles eram uns, não havia necessitados, e eles se ajudavam, e a Bíblia repartiam. Diz que havia tudo em comum. Em comum. Havia tudo em comum. Por isso é bom. Por isso que, durante esse processo, o povo de Deus deve glorificar a Deus em todo o tempo, como diz o comentário da nossa aula. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Esta lição, ela nos faz entender que eu e você, a cada dia, nós devemos estar intercedendo. Paulo, como pastor, ele estava intercedendo pela a igreja em Éfeso. E nós vimos os pedidos que ora foram feitos em oração pelo apóstolo, e diz, durante esse processo, que processo? O processo que aquela igreja estava passando, como o pastor Daniel colocou, que era o fortalecimento no poder, a presença plena de Cristo, um intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento. Durante esse processo, deve glorificar a Deus em todo o tempo. Veja que antes a gente falou aqui que essa base que Paulo queria, ela devia perdurar por todas as gerações, porque a postura de adoração e exaltação vem depois de todo esse exercício, né? De toda essa construção dos princípios, para estar fortalecido, ter Cristo habitando constantemente, estar exercitando o amor
e estando crescendo espiritualmente. Aí só vai conseguir louvar, glorificar a Deus de verdade se tiver, como diz o texto, alicerçado em Cristo, se estiver arraigado, né, arraigados. em Cristo. Então, meu irmão, nós damos graças a Deus por esta aula, queremos ser grato ao Senhor e dizer a você que está assistindo que o Senhor possa fazer abundantemente na tua vida, fazer prosperar a tua vida espiritual, porque nós estudamos aqui na aula passada que a vontade de Deus é o crescimento da igreja. Ele colocou na igreja, deu pastores, doutores, estudamos aqui, para que a obra se aperfeiçoe, para que haja o crescimento dos santos. E praticamente a aula de hoje é um complemento do que foi falado um pouco da aula passada, e o desejo nosso é que nós que somos Igreja de Cristo possamos crescer no amor, possamos ter Cristo habitando permanentemente em nossa vida, estarmos sendo fortalecidos no poder do Espírito e crescendo de maneira contínua, né? Um crescimento espiritual até a perfeição, quando seremos arrebatados para estarmos juntamente com Cristo para sempre. Damos graças a Deus e queremos concluir. Eu quero agradecer de antemão ao presbítero Cláudio Aguiar por estar aqui conosco mais uma vez. E agradecer a você que está aí do outro lado e pôde nos assistir. Como falamos no início, não podemos fazer a transmissão da aula de maneira na hora ali, mas estamos fazendo e assim de uma forma gravada para que você possa dar continuidade ao ensino da palavra, e todos aqueles que estão participando poderá então dar sequência ao estudo com a lição que está aí para chegar, a 11ª lição, e prosseguirmos tranquilamente. Quero passar para o presbítero as suas palavras finais. Quero assim agradecer ao pastor Daniel por ter nos convidado. É sempre um prazer, porque o pastor Daniel, além de ser nosso pastor, também é uma pessoa amiga que já nos conhecemos há muito tempo. Eu falo muito tempo porque já tem mais de 10 anos, mais de 11 anos, mais de 12 anos. Então, que Deus continue o abençoando poderosamente, e fiquei grato por este convite. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Então veja bem, agora que você concluiu a aula, nós queremos chamar a atenção para um questionário que está no link da descrição do vídeo. Abaixo aí você vai encontrar o questionário, ou você poderá direcionar o seu celular no QR Code que está aí na tela, para poder então responder o questionário. O questionário, você será avaliado no momento aí, assim que responder, e já saberá a sua nota. Como sempre falamos, você pode divulgar a nota ou o questionário que respondeu, para que as pessoas saibam que você estudou e aprendeu a palavra de Deus. Queremos agradecer ao nosso pastor Lorival, nosso pastor presidente aqui do campo do João Alves, ao pastor Joanã, o primeiro vice-presidente do campo, ter nos dado o apoio para a transmissão das lives. Queremos agradecer a todos que estão participando com a live conosco, os irmãos do loteamento São Brás, que têm estado conosco fechado, estudando a palavra de Deus. Não tivemos esta semana a apresentação com Jamile, devido aos transtornos que nós enfrentamos, então acabamos não fazendo nem na semana e não fizemos hoje, mas próximo domingo creio que voltará à normalidade. Quero agradecer a família Marques, meus meninos que estão sempre aí colaborando conosco, por este momento aqui que estamos fazendo, que tudo seja para a glória de Deus, e queremos dizer a todos, Deus abençoe uma semana de proteção de Deus e graça divina.
Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.